Olá para todos e todas, eu sou Marcelo Buzetto, sou da direção estadual do MST de São Paulo, do Coletivo de Relações Internacionais. Hoje o nosso programa Análise de Conjuntura vai falar sobre o tema Palestina, o conflito Palestina e Israel. E também vamos fazer um rápido comentário sobre duas importantes mobilizações populares que têm acontecido aqui na América do Sul, a luta popular na Colômbia e no Chile. Bom, sobre Palestina. Palestina é um território que sempre teve uma importância econômica, geopolítica, estratégica e cultural. Se a gente for observar no mapa feito pelos europeus colonizadores, a Palestina está bem no meio do mundo, bem no centro do mapa dos europeus, dos colonizadores. A Palestina é um território que fica na porta de entrada da Ásia, começo ali da chamada Ásia Ocidental, ou também por nós aqui no Ocidente conhecido como Oriente Médio, mas a Palestina ela está de frente para a Europa, separada pelo Mar Mediterrâneo, e ela faz fronteira também com o Egito, que está no nordeste da África. A Palestina sempre foi uma importante rota comercial, terrestre e marítima. A Palestina também tem uma importância cultural muito grande, porque a Palestina é a terra, o território, a região onde surgiram três grandes religiões monoteístas: o judaísmo, depois o cristianismo e depois o islamismo. Todas essas três religiões surgiram, se desenvolveram na Palestina ou no entorno da Palestina. A Palestina também, historicamente, foi um território onde sempre conviveram judeus, cristãos e muçulmanos. E essa convivência ela foi pacífica por muitas décadas, por muitos momentos, e o conflito que existe hoje, ele é recente, se a gente for ver do ponto de vista histórico. O conflito na Palestina começa, a guerra que Israel tem feito na Palestina, ela tem origem a partir de alguns fatos históricos, né? Primeiro, o surgimento do movimento sionista, um movimento nacionalista judaico, conservador, antidemocrático e racista, que surge no final do século XIX na Europa Ocidental, com o objetivo de criar um lar nacional para os judeus na Palestina e expulsar os árabes. Esse movimento nacionalista judaico conservador, ele nasce pegando carona naquele nacionalismo chauvinista, pró-imperialista, aquele nacionalismo de direita, extrema-direita, que vai ganhar força na Europa do final do século XIX e início do século XX. O sionismo é um movimento colonialista. De 1897, quando é fundada a Organização Sionista Mundial, até 1947, durante 50 anos, os sionistas fizeram um movimento para tentar convencer setores da comunidade judaica para essa ideia de ocupar a Palestina e criar na Palestina um Estado judeu. A maioria da comunidade judaica, no início, foi contrária, né? E até mesmo em 1947, a maior parte da comunidade judaica na Palestina ainda era contrária à ideia de criar um Estado, né, judeu na Palestina. O sionismo trabalha com a ideia de que a Palestina era uma terra sem povo e os judeus um povo sem terra, o que é uma mentira, né? É uma mentira. A Palestina sempre foi ocupada. Houve um êxodo, né, de comunidades judaicas da Palestina, mas sempre houve judeus, cristãos e muçulmanos vivendo lá. E até 1947, 48, a maioria da população da Palestina era muçulmana. Mas a Palestina sempre foi uma terra de judeus, de cristãos, de muçulmanos e de outras minorias religiosas. E também pessoas que não tinham nenhuma religião. Mas a maioria da população na Palestina até 1947, 48 era formada por palestinos muçulmanos.
Mas, como eu disse, existiam palestinos cristãos, palestinos judeus, porque ser palestino não é ser de uma religião. Palestino é a nacionalidade, a identidade nacional. A Palestina sempre foi vítima de ocupações estrangeiras. Foi ocupada por vários impérios, por várias potências colonialistas. As últimas, Império Turco-Otomano, dominou o território da Palestina até 1918. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano é derrotado. Os palestinos querem o quê? Independência, soberania, criar uma república democrática na Palestina. Aí não dá certo, a Inglaterra ocupa a Palestina e o colonialismo turco-otomano é substituído pelo colonialismo inglês, pelo colonialismo britânico. A Inglaterra vai controlar a Palestina de 1918 a 1948. Nesse período, os sionistas crescem, mas crescem as mobilizações populares também na Palestina e no mundo árabe contra o movimento sionista e contra o colonialismo inglês, o colonialismo britânico. Os palestinos fazem grandes mobilizações, fazem greves, né, e até se organizam e fazem a luta armada pela independência de sua pátria. Em 1936, né, a 1939, grandes lutas e mobilizações acontecem na Palestina contra o sionismo, contra o imperialismo e também contra setores das elites palestinas e árabes que eram cúmplices e aliadas do sionismo. Segundo Ghassan Kanafani, importante escritor palestino da literatura de resistência, Ghassan Kanafani vai dizer que os palestinos sempre enfrentaram três inimigos, né? O sionismo, o imperialismo e o conservadorismo e a traição e cumplicidade de setores das elites e da própria burguesia árabe palestina, que tem uma tendência a fazer conciliações com a potência colonialista do momento. Infelizmente, a Palestina foi duramente atacada após a Segunda Guerra Mundial. O movimento sionista se utilizou do massacre realizado pelos nazistas contra os judeus para sensibilizar a comunidade internacional e conquistar a comunidade internacional para suas posições. E, infelizmente, em 1947, no dia 29 de novembro de 47, a ONU, de maneira ilegal, aprova um plano de partilha da Palestina e sugere ali a criação de 2 estados. Mas e o povo palestino? Foi consultado? Não. Ah, mas a ONU tinha soberania sobre o território palestino? Não. Ah, mas do ponto de vista do direito internacional, a ONU podia fazer isso? Não. A ONU não tinha soberania sobre o território da Palestina. Qualquer decisão sobre o que fazer na Palestina deveria passar por um referendo, por uma consulta popular. O povo palestino é que tem a soberania daquela região. Os povos originários, o povo originário da Palestina é que tem que decidir. Mas a ONU não fez isso. A ONU cometeu uma injustiça, uma ilegalidade. E aí está uma outra causa do conflito. Então, o sionismo é uma causa, um movimento colonialista que durante 50 anos vai ocupar a Palestina, comprar terras com apoio do Império Britânico, o colonialismo britânico, o imperialismo britânico, a decisão equivocada da ONU, principalmente pela pressão dos Estados Unidos em criar o plano de partilha da Palestina e também o golpe de Estado que aconteceu de 14 para 15 de maio de 1948, onde organizações político-militares, grupos terroristas judaicos sionistas, grupos como Irgun, Haganah, Stern, esses grupos terroristas judaico-sionistas, eles já matavam palestinos, eles invadiam vilas e matavam os palestinos, atacavam os palestinos, tentando expulsá-los pela violência das armas de suas terras, de suas casas, de suas vilas. Os camponeses sofreram muito com isso na Palestina ocupada. As tropas sionistas chegavam nos vilarejos e separavam as pessoas, pegavam jovens, quem tinha de 16 a 55 anos era separado e fuzilado. Deixavam só as crianças mais jovens,
os idosos, porque de 16 a 55 anos era a idade que muitos sionistas achavam que os palestinos podiam pegar em armas para resistir à ofensiva colonialista. Então eles criaram o Estado de Israel artificialmente, através de um golpe de Estado que reuniu as forças militares sionistas. Se uniram e de 14 para 15 de maio de 1948 criaram o Estado de Israel. Atenção, Israel, o Estado de Israel, o que chamam de Estado de Israel hoje, não tem absolutamente nada a ver com o Israel da Bíblia, que falam das várias tribos de Israel, não tem nada a ver, certo? Tribos existiam, povos existiam, hebreus, cananeus, filisteus, todos eram povos que viviam naquela região na época de Cristo, ou que relata a Bíblia. Mas o Estado de Israel foi criado através de um golpe de Estado feito por grupos terroristas judaicos sionistas com o apoio do Império Britânico, que estava deixando a Palestina, retirando suas tropas no dia 14 de maio de 1948, deixando equipamentos militares, veículos, armas e munições para que os sionistas pudessem dar o golpe e proclamar a criação do Estado de Israel no 15 de maio de 1948. Também ali o conflito, é preciso ter muita atenção, porque Estado de Israel, quando fala esse nome, lembrem, Estado de Israel nada mais é do que a Palestina ocupada em 1948 e em 1947. Então os palestinos vão sofrer muito quando se cria o Estado de Israel. Só entre 15 de maio de 1948 e dezembro de 1949, 750 mil famílias palestinas são expulsas de suas terras. Então a origem do conflito ali é a criação do Estado de Israel. Israel vem expandindo seus domínios coloniais e vem proibindo a criação de um Estado palestino. E nas últimas semanas, agora no mês de maio, nós vimos Israel continuando sua política de apartheid, de genocídio e de limpeza étnica contra os palestinos. Israel iniciou uma operação de demolição de casas e de despejo de famílias na região de Jerusalém Oriental, atacando principalmente famílias de um bairro chamado Sheikh Jarrah, despejando famílias que moram lá antes mesmo de 1948 para colocar no lugar das famílias palestinas famílias de colonos sionistas judeus que vêm dos Estados Unidos, da Europa Oriental, da Ásia. Isso gerou revolta e indignação e os palestinos foram para as ruas. E outro fato foi que em Jerusalém, na Cidade Velha, tem a esplanada das mesquitas, onde fica a mesquita da Cúpula Dourada, muito conhecida, e a mesquita de Al-Aqsa. Os palestinos estavam rezando, né, durante o mês do Ramadã, como fazem, e aí colonos sionistas invadiram a esplanada das mesquitas com a cumplicidade da polícia e do exército israelense, iniciaram provocações e agressões contra os palestinos durante as orações. No mês sagrado do Ramadã, ainda, né? E aí os palestinos reagiram, foram duramente para se defender, foram duramente reprimidos, muitos feridos, muitos presos. Hoje tem quase 6 mil palestinos e palestinas em cárceres israelenses. E aí, diante da repressão intensa do exército israelense, que acontecia em Jerusalém Oriental e na Cidade Velha de Jerusalém, os palestinos de Gaza, em solidariedade, realizaram uma operação de solidariedade e reagiram defendendo seu povo das agressões do colonialismo israelense. Então ali não é um conflito, não é uma guerra regular, tradicional, convencional. Os palestinos não têm tanques, não têm aviões, não têm navios. Ali é uma guerra, é um conflito, na verdade, entre uma potência colonialista que ocupa a Palestina de maneira ilegal, que se chama Israel, e do outro lado, um legítimo movimento de libertação nacional que luta para ter justiça, para ter direitos, para garantir a sua independência, a liberdade e a independência nacional de sua pátria ocupada. Esse é o conflito Israel-Palestina. Os palestinos têm o direito de lutar pela recuperação de cada centímetro de sua terra que foi ocupada pelo colonialismo israelense. A Palestina um dia vai ter um Estado único, que começará no Mar Mediterrâneo e terminará no Rio Jordão. Um Estado único onde palestinos e de todas as religiões e opiniões políticas poderão viver em paz,
em paz e com direitos iguais. Para isso, é preciso derrotar o sionismo, né, o Estado sionista colonialista de Israel. Então, nós do MST, da Via Campesina, de vários movimentos no mundo, estamos sempre juntos com quem luta por justiça, em qualquer parte do mundo. E a Palestina, para nós, é um exemplo heróico de resistência. Resistiram ao domínio do Império Turco-Otomano, resistiram ao domínio do colonialismo britânico, resistem ao colonialismo israelense. E os palestinos não têm nenhum problema com judeus, porque até 1948, como dissemos, tinha palestino judeu, palestino cristão, palestino muçulmano. O problema é com o sionismo. Infelizmente, a maioria dos judeus do mundo hoje foram conquistados por essa ideologia racista e colonialista, sim, mas nem todos os judeus são sionistas. Existem judeus anti-sionistas, existem judeus que lutam lado a lado com os palestinos, assim como existem cristãos que lutam lado a lado com os palestinos contra o colonialismo israelense. Paz, justiça, soberania e independência nacional, é isso que todos desejamos para o povo palestino. E assim como o Vietnã derrotou o colonialismo francês e depois o imperialismo estadunidense, nós sabemos que os palestinos vão vencer o colonialismo israelense. Então é um mês de maio de muitas lutas e mobilizações, e também aqui na América do Sul, para a nossa felicidade, grandes lutas populares aconteceram. Nós vimos a Colômbia, onde o governo de direita do Iván Duque tentou implementar um projeto de reforma tributária para aumentar os impostos dos trabalhadores, dos mais pobres, dos pequenos agricultores, pequenos comerciantes, né, pequenos industriais, além de medidas antissindicais, antipopulares, antitrabalhistas, constantes ataques, né, aos direitos sociais dos trabalhadores na Colômbia. O movimento popular, o movimento sindical, o movimento de mulheres, o movimento afro-colombiano, o movimento dos povos indígenas, povos originários, estudantes, juventude, as organizações político-militares da esquerda colombiana, ou seja, um conjunto de ações coordenadas levaram milhares de pessoas às ruas da Colômbia, que foram para as ruas dizendo o seguinte: se o povo vai para as ruas em plena pandemia, é porque o governo é mais perigoso que o vírus. Mas assim como a Colômbia, também nós assistimos a grandes mobilizações populares. E a Colômbia foi vitoriosa, porque o governo foi obrigado a retirar o projeto de discussão no Congresso Nacional Colombiano. E assim como essa grande mobilização popular derrotou o governo da direita, mesmo que pontualmente, parcialmente, é uma vitória importante. O Chile também nos deu uma grande lição, onde milhares participaram de um processo de mobilização que começou em outubro de 2019 e que desse processo de mobilização foi derrotada a Constituição que tinha sido aprovada no governo do general ditador Augusto Pinochet. Pinochet, que governou o Chile de 1973 a 1990. Essa Constituição foi derrotada através de um plebiscito popular, onde a ampla maioria votou a favor de uma nova Constituição. E aí o Chile aproveitou também e se organizou eleições, né, de vários níveis, e nós tivemos a notícia bastante animadora de vários parlamentares, de vários prefeitos, né, de esquerda, de posições progressistas, sendo eleitos no Chile. E um destaque que vale a pena a gente terminar essa nossa análise de conjuntura com essa referência foi a alcaldesa de Santiago. A prefeita de Santiago, que foi eleita, né, é do Partido Comunista do Chile. Grande parte dos votos recebidos na última eleição foram para forças progressistas de esquerda, foram para pessoas
que, mesmo sendo independentes, tinham posições críticas ao governo de direita do Chile. Portanto, muitos estão dizendo, né, resistam como a Palestina, lutem como a Colômbia, votem como o Chile. Então, nossa análise de conjuntura de hoje termina dizendo aquilo que nós sempre acreditamos na história do MST, que a mobilização popular continua sendo o fator decisivo para alterar a correlação de forças na luta de classes. Seguimos em luta, resistindo no Brasil, na Colômbia, no Chile e na Palestina. A análise de conjuntura nos ajuda sempre a compreender melhor a realidade, mas mais que compreender a realidade, temos que fazer da análise da conjuntura um instrumento para as ações concretas. Viva a luta da classe trabalhadora internacional, continuaremos resistindo sempre, construindo a cada dia o sonho de viver um dia na sociedade mais justa, a sociedade socialista. Um grande abraço para todos e todas.